Gente, boa noite. Boa noite para todo mundo que está entrando. Hoje nós vamos fazer uma live, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre a toxina botulínica, tá? Relacionada, né, com a aplicação no platismo. Eu vou chamar um amigo meu, tá? O Dr. Carlos. Eu tô pedindo desculpa para todo mundo que tá entrando, gente, porque eu comecei a live, começou um barulho aqui em frente de casa, um carro de som, não sei se é alguém que tá fazendo aniversário, então vocês me desculpem o barulho aí, tá bom? Mas deixa eu chamar o Dr. Carlos pra gente poder começar a nossa conversa. Boa noite para todo mundo. Vamos ver. Olá! Boa noite, tudo bem, doutora? Tudo bom, doutor Carlos? Como você está? Me conta. Tudo ótimo, tudo perfeito, né? Nessa situação diferente que nós estamos vivendo agora nesse cenário, né? É um cenário um pouco mais delicado, mas nós temos que encontrar meios aí para nós conseguirmos conversar e trocar informações positivas em relação à nossa saúde e em relação à saúde dos nossos pacientes, né? Exatamente. Então, essas lives estão sendo super pertinentes. Eu assisto as lives, às vezes, das pessoas. Claro que eu queria ter mais tempo para assistir, mas acabo entrando um pouco estudando, algumas coisas que me ocupam um pouco tempo. E a minha clínica, como é uma clínica de fisioterapia ortopédica, ela está funcionando. Tem alguns pacientes que eu estou em atendimento. Então, as coisas estão acontecendo. Está fazendo online os atendimentos? Alguns online, outros físicos, outros presenciais. Então, tem de tudo um pouco, doutora. Tem de tudo um pouco. Né? Temos que nos reinventar, né? Temos que nos adaptar, né? Gente, só licença, deixa eu colocar o fone aqui, porque tá um barulho aqui, só um minutinho. Oi, Mó. Oi, tô aqui. Tá, então tá. Então, eu tava falando pro pessoal que tava entrando, pedindo desculpa, porque a hora que eu comecei a live, sabe esses carros de som de aniversário? Sim. Na hora que eu iniciei, o cara começou a falar, vocês devem estar escutando música aí, mas é assim, sabe? Abstraia. Tudo bem. Mas então, gente, como eu tava falando para vocês no começo da live, nós vamos falar, né, eu e o Dr. Carlos aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre a aplicação da toxina botulínica, né, no músculo platisma. Não sei, para quem não conhece, é o músculo aqui da região do pescoço. E aí a gente resolveu fazer essa live, né, por conta de alguns bate-papos que a gente teve aí durante esse período aí, a gente resolveu fazer essa live, mas antes da gente iniciar, eu gostaria que o Dr. Carlos se apresentasse, falasse um pouquinho dele, da trajetória dele. Passo a palavra para você. Tá bom. Bom, não precisa de formalidades, tá? Apesar que eu gosto de chamar você de doutor, mas não precisa de formalidades, tá? Pode chamar de Mó. Tá bom, eu sou Carlos Roberto Mó, sou um fisioterapeuta, especialista em distúrbio do sistema musculoesquelético, especialista em ortopedia. Tenho 20 anos de especialidade em terapia manual, né? Então, trabalho até hoje com todas as técnicas de terapia manual possíveis, né? Osteopatia, quiropraxia, essas todas. Então, tenho 20 anos de praia nisso, né? Quando ninguém conhecia o Maitland, ou poucos conheciam, eu já estava já meio craque, né? Então, nós estudamos muito isso já, né? E estabilização segmentar, tipo, essas coisas eu já sabia antes muito de muita gente, né? Então, assim, eu tenho uma experiência muito grande nessa área, né? Nos últimos 15 anos, eu me dediquei, 10 anos, me dediquei muito à biomecânica, análise do movimento humano, estudando muito movimento humano, muito exercício, muito quais são os músculos estabilizadores do corpo, que é o desafio nosso como fisioterapeuta da área de ortopedia. E hoje, graças à ciência, né, cada vez mais evoluindo, nós conseguimos trabalhar e analisar a evolução da fisioterapia. Isso é um fato positivo. Hoje eu tenho uma clínica de fisioterapia ortopédica aqui em São Paulo.
onde eu tenho uma equipe que trabalha comigo, né? E alguns lugares me convidam para dar aulas, eu vou, mas eu não sou docente de nenhum lugar. Eu sou um fisioterapeuta. Hoje eu sou fisioterapeuta especificamente clínico, né? Eu uso a evidência para atender meus pacientes, né? Mas eu sou um fisioterapeuta clínico, tá? É isso. Então tá, eu vou também fazer uma breve apresentação minha, Mó, porque às vezes entra, né, outros seguidores aí seu também que às vezes não me conhecem, mas eu também, assim, eu sou fisioterapeuta, né, inclusive trabalhei um período da minha vida com o Dr. Carlos, né, ele foi meu chefe por um período. Nossa, é verdade. Né, você lembra? Faz tempo isso, hein, Verdade. Mó? E aí a gente trabalhou junto por um período. Já tem 14 anos que eu sou formada em fisioterapia. Sempre trabalhei com a parte de pilates, mas sempre tive um amor pela parte de dermato funcional. E aí depois eu resolvi focar mais na parte de dermato, me especializar, fiz pós-graduação também em dermato, fiz biomedicina depois, né, para trabalhar melhor nessas áreas dos injetáveis também. E aí já estou aí há 14 anos, né, formada também, e há 6 que eu também estou trabalhando na área da estética. E aí, como eu estava falando para vocês, um dia eu conversando com o Mó, né, e a gente falando dessa questão de toxina botulínica, né, porque agora eu estou mais focada nessa área e tal, e aí ele contou alguns casos que ele vai falar para a gente aqui, falando, né, sobre a questão da aplicação da toxina que poderia trazer alguns problemas, né, que a gente trabalha, porque os pacientes eles ficam, né, insatisfeitos com as rugas nessa região, né? Então aí foi aí a gente conversando, aí eu decidi, quando eu me formei em biomedicina, eu quis fazer inclusive meu TCC relacionado a isso, mas aí minha orientadora falou, ó, melhor não, porque não tem nenhum estudo relacionado específico a isso, né? Então aí a gente resolveu fazer essa live hoje, para bater esse papo com vocês, né? E o Mó vai contar dos achados clínicos aí que ele teve com a experiência dele. Lembrando que hoje o que a gente vai falar aqui, nós vamos dar um pouquinho da nossa humilde opinião, mas por enquanto não tem nada tão aprofundado no assunto que a gente vai falar hoje, né? Exatamente. Pode falar. Só cortando você, doutora. A opinião do especialista. Tá tranquilo. A opinião do especialista é assim, é a última. Mas não deixa de ser opinião, né? Então, assim. Acho que nós temos que entender que nós vamos olhar a literatura, olhar o que tem de evidência, mas se nós não acharmos nada, nós vamos baixando o nível de evidência até ver a opinião do especialista, a experiência do especialista. Então é importante esses bate-papos para, se um dia acontecer com vocês não se assustarem que nem eu me assustei. Exatamente. É isso aí. E assim, né, Mó? A gente trabalha com as evidências e tudo, mas a gente sabe que conta muito também a prática clínica, né? Conta muito aquela vivência, porque às vezes o que eles colocam, o que eles relatam no estudo, nem sempre vai. Porque cada paciente está trabalhando com pessoas, né? A gente não está trabalhando com matemática que 1 mais 1 é 2, né? E sempre vai ser isso. Então tem todas essas questões relacionadas. Aí, Mó, se você me permitir, eu acho que vai ficar melhor se eu falar um pouquinho só, discorrer um pouquinho só da toxina botulínica, né? Até mesmo para quem não for da área, entender um pouquinho só. E aí a gente entra aí no seu... Tá bom? Acho que o Mó tá travando. Bem? O que acontece? Então tá. Voltou? Voltou. Então, gente, assim, falando da toxina, é algo que a gente utiliza bastante na área da estética, né? Os pacientes procuram muito a gente
porque querem fazer um procedimento, eles se incomodam, né, no processo de envelhecimento com as questões de rugas no rosto, e se incomodam também com a ruga que forma, né, no pescoço. Então forma tanto rugas horizontais como algumas rugas longitudinais aqui nesse músculo, que é o músculo que a gente vai falar que é o platisma, né? Então, as pessoas buscam por conta disso e alguns profissionais mesmo esse ângulo aqui, né, da mandíbula aqui e da cervical. Então faz para melhorar esse contorno, né, da parte do terço inferior da face. Porém, esse músculo aqui, o platisma, ele é um músculo um pouco diferente dos outros, né? Ele é um músculo mais superficial. Os outros músculos a gente encontra sempre assim, né? A musculatura sempre numa profundidade maior, né? Então a gente encontra aqui a epiderme, a derme, a hipoderme, né, o tecido subcutâneo, e depois a gente encontra a musculatura. O platisma, ele já está muito ligado ali na pele, né, ele está muito, ele é íntimo ali, né, da região da epiderme, ele é bem superficial. E aí, né, ele é um músculo que se origina nessa região aqui, da parte do peitoral superior. Se eu estiver errado, você me fala, amor. E ele se insere aqui na região da mandíbula, né? Então ele é um músculo depressor. A gente brinca na estética que o platisma é um músculo, ele tem uma força depressora, então ele é um músculo que puxa o nosso rosto todo para baixo. Então, por isso que ele é importante no processo do envelhecimento para a gente fazer os tratamentos, né? Então, por esse motivo, nós utilizamos a toxina botulínica. Boa noite, Rô. Nós utilizamos a toxina. Oi, Thiago. E a toxina botulínica, ela é proveniente, né, uma toxina proveniente de uma bactéria, e ela promove o relaxamento muscular, né, pela inibição da liberação da acetilcolina, né? E para quem não é da área, a acetilcolina, ela é um neurotransmissor que no momento onde a gente não tem a presença da toxina, né, no momento de contração muscular normal, a acetilcolina, quando ela é produzida, né, ela fica dentro de vesículas, e aí o nosso organismo tem proteínas que vão acoplar essa vesícula na fenda, né, na membrana ali da fenda sináptica, faz a fusão, libera esse neurotransmissor para chegar nos receptores musculares e aí promover a contração. Quando nós aplicamos a toxina botulínica, essa toxina ela vai fazer, né, da vesícula e aí promove o relaxamento, né? Então, basicamente é isso que a toxina botulínica alguns neurotransmissores não, desculpa, os neurônios que não estão, né, de alguns neurônios ali para voltar à contração. Ela uma função ali, né, transitória, né? E aí, voltando para o nosso músculo ali, né, específico que a gente vai falar, eu busquei alguns artigos, busquei alguns estudos, né, depois que a gente conversou sobre esse assunto, para ver o que tinha, se tinha alguma coisa relacionando isso mesmo na literatura, né? E o que eu encontrei foi que realmente a toxina ela pode promover, né, um enfraquecimento da musculatura ali, né, do platisma, porém só se ela for colocada em altas doses.
mulheres temos o pescoço mais fino e, consequentemente, a gente também tem uma contração, uma força muscular menor também, comparado com o homem, né? Então, é assim que a toxina age, né, no nosso organismo. E depois dessa explicação, eu gostaria que o Mó falasse da experiência que ele teve com as pacientes dele, aí, relacionando o trabalho aí da toxina com as disfunções cervicais. Bom, primeira coisa vocês viram que eu mudei de espaço aqui para ver se a internet estabiliza, né? Então agora eu estou em cima do roteador, eu acho que agora vai estabilizar. Agora tá vai. Então por isso que eu fiz essa bagunça enquanto ela estava explicando sobre o Botox, tá? Perdão, fica tranquilo, Mó. Quando nós falamos dos músculos estabilizadores, os músculos cervicais, não vou falar estabilizadores cervicais ainda para não confundir ninguém. Quando nós falamos dos músculos do pescoço, né? A primeira camada de músculo do pescoço é o músculo que a doutora falou, né? O platismo. É um músculo que ele cobre toda a cabeça, toda a parte do pescoço, toda a parte anterior do pescoço. Então, é um músculo que ele é super grande, porque ele ocupa muitas áreas, porém, é um músculo que ele não é muito espesso. É um músculo extremamente fino, né? Se nós pararmos para observar assim, fazer uma análise, um corte de secção transversa da coluna cervical, é difícil você conseguir ver o platisma numa imagem, tão fino que ele é, tá? Se alguém tiver a oportunidade de ver uma área de secção transversa do pescoço, o músculo platisma que ficaria nessa face anterior aqui o posterior, vocês vão ver que você não vai conseguir observar, tão fino que ele é. Então, assim, é muito desafiador para as pessoas que aplicam o Botox, né, a toxina botulínica, não passar no músculo, né? Porque tem que ser super técnico. Eu acho que é aí que está o desafio. Pode ser isso que deve até mesmo, Mó, posso falar um negocinho? Até mesmo porque a toxina, né, ela não age somente pontual ali onde você aplica, ela tem uma dispersão, ela tem um halo, né, e dependendo da marca, esse halo às vezes chega até 2 centímetros, então você tem que tomar mesmo muito cuidado onde aplicar, porque você aplica aqui, mas ela vai ter uma ação um pouco maior, então pegar um outro músculo pode acontecer, né? Então, isso é importante. São coisas que só quem trabalha com isso que vai ter essa experiência, né? Nós, da área de ortopedia, eu tenho zero experiência com isso, né? Então, eu vou contar um caso para vocês. O primeiro caso aí nós vamos discutir, tem vários outros casos aí que surgiram, tá? Mas eu tinha um caso de uma paciente que ela tinha uma lesão na cervical, uma lesão de compressão de raiz nervosa, né, com sintoma de radiação, super controlado, tratável. Nós estamos fazendo um trabalho já de estabilidade da coluna cervical, os sintomas estavam bem poucos, né? E quando você faz o trabalho de estabilidade da coluna cervical, nós temos uma série de músculos que nós temos que trabalhar, né? Nós temos que trabalhar os músculos superficiais e os profundos. Os profundos é ao longo da cabeça, ao longo do pescoço, os escalenos, né, o reto anterior da cabeça, o reto posterior da cabeça, o reto lateral da cabeça, então são os músculos mais profundos, né, e os músculos superficiais que nós conhecemos, né, que é o esternocleidomastoide, o trapézio, fibras inferiores, né. Então, nós fazemos um trabalho para dar uma estabilidade para a cervical. Por quê? Nós sabemos que essa disfunção que a pessoa tem na cervical, se ela não tiver uma estrutura muscular estável, né, ou tonificada, podemos falar até ativa, ela corre o risco de essas disfunções musculoesqueléticas aumentarem. Tá? Então, isso é um risco muito grande, é o que os papers falam, e isso é a nossa preocupação como fisioterapeutas. Eu tenho que pensar no paciente, não agudamente, eu tenho que pensar na pessoa a longo prazo. Né? Então, não adianta a pessoa vir hoje para mim, o tratador dela, ser um mago, chegar lá, o tratador dela, que é fácil
você diminuir a dor do paciente ou tratar a dor, é uma coisa mais simples, só que agora, a questão não é diminuir a dor do paciente, a questão é fazer com que o paciente fique sem dor e não ter recidivas desse problema. Isso é o maior desafio na área. E aí, para isso, nós temos que fazer um bom diagnóstico, que o diagnóstico é fundamental, e quando nós fazemos o diagnóstico, fazer o tratamento. E fazer o tratamento consiste em o trabalho começo, meio e fim. E a parte do meio para o fim é trabalhar a parte de estabilizadores da musculatura cervical. Uma paciente minha, Juliana, oi. Oi, Juliana. Então, esses músculos estabilizadores da coluna cervical são fundamentais. E, normalmente, os principais estabilizadores da coluna cervical, por incrível que pareça, eles ficam na face anterior da cervical. Tá? Eles ficam exatamente aqui, na face anterior da coluna cervical. Até vou ser honesto com vocês, quando eu fiquei sabendo disso, que eles eram na face anterior, foi surpreendente. Isso foi em 2005. Aí. Foi surpreendente para mim isso, porque eu nunca imaginei que os músculos estabilizadores cervicais vinham da face anterior, né? Que a gente imagina que ele fica ali posterior, junto com as vértebras ali, né? Pressionando ali, a gente imagina isso, né? Exatamente. Então foi um negócio muito, muito diferente, assim, para mim. Na época, né? Eu acho que quando nós estudamos, nós sempre temos esse susto, né? Mas a ciência, a pesquisa, nós temos que acreditar e entender que o que está sendo feito é uma verdade, né? Sim. Bom, no caso da paciente, ela tinha uma dor, né? Voltando ao assunto dela, ela tinha uma dor de compressão de raiz nervosa, o tratamento evoluindo super bem, fazendo vários exercícios de estabilidade, até que um determinado dia e momento, ela me manda mensagem 6h30 da manhã, ok? Já estava acordado, que eu acordo 4h30, né? Não é novidade para muitos aqui, que eu sou praticamente um padeiro, né? Então eu acordo muito cedo. Sua segunda profissão, né, vó? Exatamente. Vou lá, faço as minhas coisas, etc. Pratico meu esportezinho para ir para a clínica. 6h30 da manhã e falando assim para mim: doutor, não consigo levantar a cabeça da cama. Eu falei: como assim? Para eu levantar a cabeça, eu tenho que segurar com as duas mãos na cabeça para tirar da cama. Eu falei: tá estranho isso, né? Eu falei: e depois? Ela falou assim: não, aí depois quando eu tô em pé, tudo bem, mas eu vou escovar o dente, tudo bem, mas se eu olho para cima, a cabeça não volta. Então, eu olho para cima, a cabeça não volta. Eu tinha que fazer isso. Né? Eu falei: nossa, que... Falei: nossa, muito estranho, muito estranho. Vem pra clínica agora. 7 e pouquinho ela tava na clínica. Na clínica, comecei a analisar ela, falei os níveis de cervical superior, porque quando tem um desligamento, assim, você olha os níveis de cervical superior, né? Você olha o plexo cervical, porque o plexo cervical que é responsável por estabilizar os movimentos da cabeça, então você vê C1, C2, C3, e em alguns casos C4, vê o plexo cervical, você faz todos os exames neurológicos do paciente, eu fiz todos os testes neurológicos possíveis, que cabe a minha... os testes neurológicos, e tudo deu negativo. Todos os testes negativos, tudo normal, sem problema nenhum. Nada aconteceu para melhorar ela. Eu entrei com umas correntes elétricas para ver se ativando a musculatura através de corrente elétrica acontecia alguma coisa. Era um teste, para falar a verdade, estava fazendo um teste para ver se isso. Não aconteceu, não mudou nada, né? Então eu achei muito estranho. Você começa a suspeitar de um negócio que nós falamos na nossa área, que chama bandeira vermelha. Sim. Né? O red flag. Red flag são casos graves, tá, pessoal? Você tem que pensar em casos muito graves. Algum tumor que esteja comprimindo algum nervo, alguma coisa muito grave que está acontecendo. Alguma doença de nível superior. Então, alguma coisa que é fora da minha alçada. Né? Então, isso ficou muito preocupante. Imediatamente eu conversei com ela sobre tudo que eu estou falando com vocês. Eu expliquei para ela, né? E falei para ela, e mandei mensagem imediatamente para um médico que é o chefe da equipe do HC de coluna,
que é um médico que eu sempre indico meus pacientes, que é um grande médico, é indiscutível isso, e o mais importante, ele é clínico, né? O que é um médico clínico? Né? Isso é importante nós falarmos. Médico clínico é aquele médico que tem uma experiência clínica, né? Que vivenciou muitas coisas. Então, o cara, além de pesquisador, além de estudioso, o cara tem vivência. Então, passou muita coisa para ele. Então, ele pode saber o que está acontecendo e conseguir desvendar esse mistério e até não vamos discutir em traçar tratamento sim ou não, mas e sim saber o que o paciente tem. E aí, saber o que o paciente tem, nós corremos atrás do que é melhor, do que tem que fazer de exames, etc., para traçar um melhor tratamento. Então, eu caminhei para ele, esse caso desse paciente. Falei para ele, doutor, o caso está assim, 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 red flag, eu queria que você fizesse uma análise criteriosa e me desse um feedback. E ela foi imediatamente lá, ele falou, pode vir diretamente para minha clínica. Foi para a clínica dele, né? E aí ficou o dia inteiro na clínica dele, aí à tarde, no fim de tarde, ele me manda mensagem, falando, fucei tudo, avaliei tudo, testei tudo no paciente, fiz todos os exames XYZ, os exames que você fez, eu retestei, analisei tudo deu negativo, que nem você tinha falado para mim. Abri livros aqui para fuçar. Nada. Tava muito estranho. Nada que possa indicar alguma patologia que demonstre essa perda de força na cabeça. Além de alguma coisa muito séria, né? E ele falou assim, claro que nós vamos fazer um monte de exame, né, complementar, só que até fazer exame complementar pode ser um risco muito grande. Eu preciso fazer alguma coisa muito mais rápida para saber o que está acontecendo. E ele falou com a paciente no mesmo momento, um pouco antes de falar com ele já tinha feito isso, o que ele estava falando para mim já tinha feito durante o dia, né? Por isso que ficou o dia inteiro. Sim. E ele imediatamente levou o paciente para o centro cirúrgico, que ele falou, eu vou observar de dentro para ver o que está acontecendo lá dentro, né? Sim. Ele ia fazer alguma técnica cirúrgica, acho que minimamente invasiva, acredito que intraoral, para verificar o que está acontecendo a nível cervical. Acredito eu, né? Mas ele falou que colocou ela para ser cirúrgico, porque ele não sabia o que estava acontecendo. Quando ela entrou no centro cirúrgico, ele deu um estalido nele. Ele falou, deu um estalido. Não sei, deu um estalido. Porque ele falou a verdade, ele falou assim para mim, na verdade eu passei em frente à sala da dermato. Ele falou. Aí deu um estalido. Eu falei, vou conversar com a dermato. E aí ele foi conversar com a dermato e perguntou assim, por um acaso, vocês injetam Botox na coluna cervical do paciente? Sim, injetamos. E o Botox chega a qual profundidade? Que a doutora falou, chega a 2 centímetros. Né? Nós tentamos pegar o platismo, mas provavelmente pega músculo profundo, porque é um pouco mais profundo. O halo dele. Daí ele falou, tá explicado então. Aí ele falou assim, pode se trocar e ir para casa que você tá com injeção. Ele perguntou para ela, você injetou Botox no pescoço? Injetei semana passada. Vai para casa que você tomou Botox, daqui 6 meses isso aí volta. E eu quase infartei. Então, assim, o que mais assustou é que, assim, ela fez um procedimento de estética, um procedimento que é bom, é importante, só que o local que ela fez é um local que o risco de ter uma disfunção em outros sistemas, vou falar da minha área, músculo-esquelético, era muito grande. E às vezes, né, Mó, como eu falei para você, a quantidade, a gente não sabe a quantidade que esse profissional injetou, né? Porque a gente sabe que se for uma dose, assim, adequada, vai ter esse relaxamento, mas talvez não chegue a acontecer isso, né, que aconteceu com essa paciente. Mas a gente não sabe o tanto da dose que foi, né? Não sabe a marca que usou para ter essa dispersão desse halo maior e pegar, talvez,
por exemplo, no externo-glidomastoide, a gente não sabe, né? Pode É, ter acontecido várias coisas aí. E olha sim. que coisa importante, né? E é difícil alguém falar sobre isso na nossa Sim, área da sim. harmonização. Sim, exatamente. Então, assim, eu fiquei super preocupado, né? Sim, E imagino. porque as consequências pós isso são grandes, porque eu tenho Uhum. que, por mais que não tenham papers, e não tem paper ainda sobre isso, eu acredito que Sobre isso, não, é. eu acredito que não sei se vai sair, porque para sair alguém tem que, é, além dos relatos que nós estamos conversando aqui, alguém tem que estar em algum lugar que tenha muita rotatividade disso e começar a relatar, porque os papers não vão ser, vão ser sempre relatos de casos, né? Não vai ser É. uma coisa Nós vamos dar um estatística, jeito, Mó, nós dois, nós vamos dar um jeito descritiva. aí, fazer um paper. Provavelmente vai ser uma estatística descritiva tal. Sim. E, e, e o que me preocupou muito na época, eu conversei com ela muito depois, eu falei assim, ó, eu tava no meio do trabalho com você, de estabilidade da sua coluna cervical. E você tinha uma compressão de raiz nervosa e uma sobrecarga no disco, né, com uma lesão de disco, sem sintoma menor. O risco de você ter uma recidiva dessa lesão é gigantesco, porque agora você não tem músculo. Eu falei para ela, agora você Sim, não tem músculo que é. estabiliza. Então, assim, Uhum. eu falei para ela, eu não sei, o corpo humano é uma caixinha de surpresa, ele pode ser que se adapte a isso, o corpo humano pode se adaptar a isso, ajustar, dar um jeito, para quê? Para estabilizar essa sua cervical, né? Uhum. E o que nós vamos fazer é tentar trabalhar os músculos que estão ativos, para ver se eles suprem a necessidade. Apesar que os Uhum. músculos são estabilizadores, não são estabilizadores dinâmicos, são dinâmicos, né? Mas vamos trabalhar esses músculos para tentar suprir as necessidades dos estabilizadores dinâmicos, né? Uhum. Aí os próximos meses, no caso dessa paciente, nos outros meses que ela continuou o tratamento, nós trabalhamos agressivamente os músculos dinâmicos da coluna cervical, esternocleidomastoide, trapézio, fibras superiores, né, os Uhum. escalenos. Nós trabalhamos esses músculos, porque o longo da cabeça, o longo do pescoço, Para compensar, né? não funcionava mesmo, não funcionava. Uhum. Toda vez de manhã ela tinha que levantar de lado, virar a cabeça Segurar de a lado para cabeça. levantar. Ou segurar a É. cabeça, se ela fosse levantar de frente. Era uma coisa incrível, assim. A cabeça dela cedia, tá? Então, assim, Uhum. era uma coisa, assim, incrível. Era uma coisa, assim, E, realmente fora do normal. e aproveitando que você falou, né? Que você falou assim, ah, tive que trabalhar outros músculos porque o dela, né, tava lá inativo, ela não tinha músculo para trabalhar. Aí, aproveitando, eu tinha separado umas perguntas aqui, né, que fizeram para a gente poder falar com você. É isso mesmo, Mó. Por exemplo, numa situação de inatividade, pensando num todo aí, até numa pessoa sedentária, alguém que está acostumado a fazer exercício, depois para, né, de fazer, em quanto tempo, assim, tem estudo científico isso? Em quanto tempo essa pessoa ela pode perder esse trofismo e a força dessa musculatura se ela ficar com a musculatura relaxada, com a musculatura sem movimentar? Tem um Ó, tempo ideal, assim? tem, tem. Isso aí já se sabe, tá? Mas pesquisas, claro que essas pesquisas não são específicas para os músculos estabilizadores, essas Sim. pesquisas são para os grandes músculos, mas se sabe que são questão de 1 a 2 semanas você já começa a ter perda de atividade muscular. Tá? Uhum. 4 semanas já está uma perda de atividade muscular muito grande. Então, assim, é coisa rápida. Tá? E aí você começa a perder proteína. O que é proteína? Você perder sarcómeros em série. Você começa a perder massa Uhum. muscular. Né? E começa a trocar massa muscular por gordura dentro da fibra muscular, né? Dentro das células Entendi. musculares. Isso é muito grave. Tá? Uhum. Então, assim, é uma coisa muito rápida que acontece, essa perda. Né? Tanto uma pessoa sedentária, uma pessoa ativa, independente disso, a perda é muito rápida. Né? O corpo, Sim, ele vai tentar achar um jeito para se adaptar usando outras estruturas, mas a perda daquele músculo é muito rápida. Né? entendi. Então, isso é um caso preocupante, porque você tem que trabalhar de uma É. maneira muito E aí, acelerada Mó? para não ter perda. Ah, não, e aí me fala uma coisa, aí você acha assim,
com a sua experiência, você acha que a pessoa que aplica, né, toxina botulínica, vamos dar o exemplo aí que a gente está falando do platisma, se é uma pessoa que aplica sem ter dor nenhuma, sem ter nenhuma disfunção, você acha que a aplicação da toxina pode levar a uma disfunção da cervical? Ou você acredita que, de repente, isso pode ser mais fácil de acontecer com alguém que já tem uma disfunção e vai lá e faz a aplicação da toxina nessa região? Ó, você fez uma pergunta agora que é o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Entendeu? Porque, eu quis ficar um pouco mais complexa. Exatamente. Eu acho que a pergunta sua é a mesma pergunta que todos os pesquisadores, todos os infectologistas estão procurando, né? Sobre o Covid. Né? Se o Covid que estão matando as pessoas ou são as pessoas que já tinham problemas e elas estão morrendo. Né? Né? Essa é a mesma coisa, né? Um caso muito... uma coisa muito específica. Se eu falar para você... Se eu falar assim, se nós pensarmos que a toxina botulínica, né, tirar a acetilcolina, perder a atividade de acetilcolina na célula, diminuir a atividade muscular, né, usando esse ponto de vista, você vai deixar a sua coluna vulnerável. Tá? Para quê? Para qualquer lesão. Tá? Ela vai ficar vulnerável. Entendeu? Então, assim, se você tiver um acidente de carro que tem acidente de chicote, você vai ter uma lesão grave. Sim. Entendeu? Porque você não vai ter algumas estruturas que te salvam nessa hora. Por quê? Porque a cervical é a região da coluna que tem menos estruturas que protegem. Porque a torácica nós temos todo o gradil costal. Sim. A lombar, nós temos grandes músculos e temos as vísceras. A cervical, nós não temos nada além dos músculos. Então, você fica com a coluna extremamente vulnerável. Sim. Né? Então, se pensar nisso e ser extremamente rigoroso, é risco. Tá? É risco. Né? Tem um acidente, uma situação. Agora, se a pessoa tem um problema crônico, um problema crônico que não está ativo no momento, ou seja, nós sabemos que, por exemplo, hernia de disco, a pessoa pode ter sintoma, pode não ter sintoma. Sim. Imagina essa pessoa, então a pessoa tem uma hernia de disco, 20 anos de hernia de disco, nunca deu sintoma, e você aplica o Botox. Você não pode ter certeza absoluta que o Botox desencadeou isso. Ele pode ter desencadeado? Até pode, mas pode ser tantas coisas nessa situação, pode ser que 20 anos agora é a hora de apitar, é que nem carro velho. Né? O amortecedor uma hora cede, não foi aquele último buraco que machucou. Sim. Né? Foi 20 anos de sobrecarga. Exato, né? Você não pode chegar e julgar ao último ponto que você fez. Eu acho que isso é um fator irritante, isso é um fator que pode ter desencadeado. Que vai desencadear, só que não é uma verdade absoluta, porque se fosse uma verdade absoluta, isso, depois de 6 meses, sumiria tudo, né? E se fosse também, né, todo mundo que fizesse Botox nessa região teria também algo, né, assim, 100% das pessoas. E ó, o Botox foi lançado em 1960, eu tava olhando, né, ele foi a primeira vez que foi publicado, foi aplicado. Então, assim, é uma droga que se usa há 60 anos. Entendeu? Então, assim, está com maior evidência nos últimos 20 anos e nos últimos 10 anos agressivamente evidente. Já teria relato. Já teria um monte de paper sobre isso e com certeza a OMS ou Anvisa teria proibido ou restringido alguma coisa. Entendeu? Né? Eu acho que nesse ponto de vista, né, não dá para ser tão ferro e fogo assim. Radical. Não podemos ser tão radical. Nós temos que entender que o mais importante
saber que essa disfunção, né, existe, quer dizer, essa droga gera isso, né, isso é importante, essa droga gera isso, e nós temos que saber contornar a situação com essa droga. Sim, né? Então, assim, a pessoa, o profissional que aplica essa droga tem que saber orientar o paciente, entender que a técnica de aplicação, a quantidade de aplicação tem que ser super bem minuciosa para ter o mínimo de efeitos colaterais. Sim. E, Mó, e por conta, assim, a toxina, quem é rigoroso, né, na aplicação da toxina, assim, eu digo os pacientes, quando começa a acabar o efeito da toxina, eles já querem correr para o consultório para aplicar de novo, né? E, claro. Quem não gosta, né? Quem não gosta? Bonito. Quem não gosta Vamos retardar o envelhecimento, todo mundo quer. Então, assim, a toxina a gente sabe por conta do que eu expliquei no começo, daquele brotamento, né, rebrotamento neural e tal, ela dura em torno de 4 meses, mais ou menos, no máximo 6 para algumas pessoas, mas em torno de 4. Você acha que essa pessoa que faz de 4 em 4 meses a toxina, você acha que ela pode ter esse problema a longo prazo? Porque, teoricamente, ela está inativando a musculatura dela de 4 em 4 meses, né? Você acha que pode levar a longo prazo alguma disfunção, assim? Eu testaria o paciente. Uhum. Eu acho que, assim, como não tem nada falando, nada mostrando que fala, eu acho que alguém falou piscadinha. Piscadinha aí, Guga. Piscadinha, né, Mó? Piscadinha do Mó, sempre. Como não tem nada falando na literatura, nada que relate sobre isso, nós não podemos. A única coisa que nós temos na literatura, a única coisa que nós temos é aquela crença. Né? Que é a crença? Tudo em exagero é ruim. Tudo em excesso é ruim, né? Eu lembro que uma época tomar creatina sobrecarregava o rim. O pessoal tinha esse conceito. Tem que dar uma pausa durante os 2, 3 meses. É tudo crença, né? Então, assim, essas crenças, né? As pessoas têm essas crenças. Eu acho que não podemos pensar em crenças, não podemos pensar em dogmas, né? Nós vamos pensar em coisas físicas, testes clínicos, que nós podemos ver se está tendo alguma disfunção errada no paciente. Então, assim, sim, acho que a melhor opção é falar para o paciente levantar a cabeça, ver se ele consegue. Né? É a coisa mais simples. Se ele tem dificuldade, se ele não tem dificuldade. Sim. Né? Ele fazer uma avaliação da postura dele antes. De repente, antes de aplicar a toxina botulínica, ele avaliar o corpo dele, fazer uma avaliação da postura dele, porque se a pessoa é uma pessoa hipercifótica, né? A pessoa é hipercifótica. Então, o hipercifótico, vamos dizer aqui, ó, minha mão é a torácica do paciente, é a parte das costas. Então, ó, a pessoa é hipercifótica. A cervical vai anteriorizar de qualquer jeito. A cervical vai retificar, vai ficar assim, tá? Sim. Então, a pessoa vai estar meio dessa maneira. Então, a pessoa hipercifótica, com a cervical retificada, os músculos estabilizadores já estão com falência, né? E quem está trabalhando na função dos estabilizadores já está no crânio e trapézio superior, que não é função dele. Sim. Né? Então, a primeira coisa é você fazer uma avaliação dessa. Você faz uma avaliação dessa, porque se você fazer uma avaliação dessa e o profissional mandar pro fisioterapeuta, ou que vai fazer a aplicação, o profissional de biomedicina, o médico, o que seja, né? Ele consegue ter um norte de se ele vai ter um risco ou não nesse ponto de cervical, entendeu? Né? Eu acho que é uma estratégia de poder tentar controlar o viés, né? Esse risco que o paciente pode ter. Né? De repente, isso é uma estratégia. Né? Eu levo uma vantagem, então, nesse ponto, né? Por ser fisioterapeuta e biomédico, eu levo uma vantagem nesse ponto. Exatamente. Porque o pessoal, quando eu comentei assim, desse assunto para as pessoas da minha área, bom, ninguém nunca nem parou
para pensar que isso pode acontecer, né? Mas não por nada, não porque não vai buscar na literatura. Não tem publicação e também assim, por exemplo, quem é biomédico não vai parar para pensar e falar assim, vou aplicar a toxina aqui e vai ter algum problema cervical ou tomar mais cuidado com quem já tem uma disfunção. Não, pensa isso quando você consegue associar os dois, né? Então, mais nessa questão, né? Então, é muito importante a gente falar desse assunto mesmo. Então, nós temos que tentar cercar todos os lados. Na minha opinião, assim, se a pessoa quer sempre aplicar, né? Eu não sou nada contra, não tenho nada contra a aplicação, desde que o profissional que vai aplicar faça alguns testes para ver se se está tudo em ordem, entendeu? Com a parte motora da cervical. Porque é um teste simples. A pessoa deitar e levantar a cabeça. Se a pessoa conseguir sustentar a cabeça, levantar sem a cabeça ceder, ok. Né? Sabe? Eu tenho um aparelho na clínica muito interessante. Né? Depois é um aparelho pequenininho que ele foi feito exatamente para trabalhar o platisma. Para tonificar o platisma. Né? Você coloca ele aqui assim, né? Eu vou ficar de lado aqui para você. Você coloca, deixa eu ver, você coloca ele aqui assim, aí você faz esse movimento aqui, ó, com o queixo. Né? Ele trava aqui e é uma molinha. Que legal! E aí você vai tonificando o platisma. Então, ele fala até, tem um manualzinho, fala, fica tantas horas por dia, tanto tempo por dia, você vai tonificar o platisma. O famoso... que bacana! Ele fala em inglês, tira papo. Muito interessante. Legal! Né? Eu comprei na Amazon. Eu não uso para isso, eu uso para estabilizar o músculo cervical, porque é o mesmo movimento, entendeu? Sim. Mas eles vendem nesse ponto de vista, de estética. Depois eu te passo esse aparelho. Vou comprar, então, para passar para os pacientes, para tirar a papada, então. Então, sabe? É um aparelho que é pertinente. Né? De repente, são métodozinhos, são equipamentozinhos que, além da pessoa aplicar o Botox, ela pode usar esse aparelho para sustentar para trabalhar os outros músculos que não foi aplicado a toxina, e aí ajuda, né? Porque daí um estabiliza a cervical e o outro está fazendo o efeito estético que precisa ser feito. E, Moi, me fala uma coisa, que tipo, quando o paciente chega aí com essa perda de tônus, essa fraqueza, que tipo de exercício que você faz, que tipo de técnica que você usa, igual, o que você, por exemplo, fez com essa paciente sua que teve esse problema? O jeito mais simples de falar para você é o jeito comercial que se fala, que chama estabilização segmentar, né? Que é uma técnica que você estabiliza a coluna cervical ou lombar, qual seja, né? Eu usei uma técnica de estabilização que são uma série de exercíciozinhos que nós fazemos em diferentes posições até evoluir para as posições do dia a dia da pessoa. Ou seja, até evoluir para simular as atividades de vida diária da pessoa, né? Além disso, nós usamos correntes elétricas, né? Usamos correntes elétricas, né, para ativar a musculatura, né? A ideia da corrente elétrica não é fortalecer, é só para ativar a musculatura, então melhorar a informação do músculo para o cérebro, então essa velocidade de informação melhora o recrutamento de fibra muscular, né? Um jeito mais simples de falar, mas é unidades motoras, né? Recrutar mais unidades motoras, né? Então nós usamos essas técnicas. Tem uma série de exercícios, tem um exercício com capacete, com elástico, que nós mantém a posição, a postura, tem esse aparelhinho que nós colocamos, tem o paciente com a cabeça fora da maca, que Jaqueline falou de Stabilize, exatamente, estabilização segmentar ou Stabilize. Né? Stabilize é o nome comercial que a Chattanooga deu a um aparelho, mas qualquer esfigmomômetro dá para fazer isso. Né? Então, nós usamos a cabeça fora da maca, usamos a técnica Stabilizer, é uma técnica para iniciar a estabilização do paciente, é muito para ele conhecer isso, o movimento do pescoço é muito bom. Então, assim, tem diversos exercícios hoje que se usa que são muito eficientes para isso. Aí você vai ver, aí a pessoa, muitos falam assim, nossa, eu não sabia que eu era tão fraco, né?
E É. não são músculos que nós trabalhamos no dia a dia, né? Não são músculos que nós usamos, eles são músculos que estão lá. Para falar a verdade, nós usamos esses músculos. É que nós, fisioterapeutas, levamos o músculo a uma angulação que ele exige o máximo de torque dele, né? E aí, como exige o máximo de torque dele, o cara falou, nossa, é muito difícil. Sim, é muito difícil, né? Porque eu estou exigindo o máximo de torque do músculo. É o que eu preciso. Para quê? Para produzir mais fibra muscular, recrutar mais unidades motoras e ter dar estabilidade para a pessoa que ela precisa. Entendi. Né? E assim, legal. Eu não tive só esses casos, tá? Eu tive já... Não tive só esse caso. Eu tive 3 casos dessa mesma situação, tá? Como aconteceu esse primeiro caso... Da questão do Botox? Como aconteceu o primeiro caso... Oi, meu sobrinho tá me vendo, Matheus. Beijo, Matheus. Beijo, Matheus. Então, assim, como eu tive o primeiro caso, você fica em choque, né? Porque eu fiquei em choque. Eu li todas as literaturas possíveis e imaginárias. Eu lembro que assim, eu fiquei sem dormir. Porque eu fiquei em choque. Exatamente, eu fiquei sem dormir. Foi uma coisa assim assustadora. Eu falei assim, como não pode ter nada relacionado a isso? Eu fiquei uma noite sem dormir, estudando, lendo, olhando pro teto, falando, meu Deus, não, alguma coisa tem na ciência, e nós que eu trabalho com evidência, né? Eu não me considero pesquisador, mas eu trabalho com grandes amigos pesquisadores, você conhece a maioria deles, né? E eu uso a pesquisa ao meu favor mesmo, então assim, eu falei, não, alguma coisa na ciência tem. Como não tem, sai um artigo a cada 2 segundos no mundo, deve ter alguma coisa. Sabe, você fica indignado. Então eu fiquei pensando, digitando, procurando, tentando achar a palavra-chave para tentar achar. É que nem você fuçando aí, né? Isso já foi em 2015. Foi em 2015 que aconteceu esse primeiro episódio. Entendeu? Então, assim, você fica meio assim. Assim, super preocupado, né? Acho que super preocupado e ao mesmo tempo impotente. Né? E você fica impotente, porque, afinal das contas, a minha área que eu gosto e a área que eu me especializei, a área que eu me dedico e a área que eu sempre me dediquei. E aí você vê que acontece um negócio desse e você não consegue ver uma solução, você fica muito preocupado. Por mais que você não saiba resolver o caso, se você saber o diagnóstico, fala, o diagnóstico é esse, eu não sei resolver, mas o diagnóstico é esse. Você fica mais aliviado, né? Sim, né? Porque, sem dúvida. Vai para essa pessoa. Agora, você falar, eu não sei o que está acontecendo, é muito desesperador, né? Depois desse primeiro... você fica inseguro, você não sabe o que faz. Exatamente. Né? Aí, o segundo meu segundo paciente foi engraçado, que o meu segundo paciente foi bem interessante. Que eu estava atendendo ela tava atendendo o joelho dela, para falar a verdade. E ela foi levantar, a cabeça não subiu. Eu falei, fez botox na cervical. Não fez? Fiz! Você já sabe. Tô craque! Já sabe diagnosticar quem fez botox no cervical. Matei a pau. Aí eu expliquei toda a história pra ela, conversei com ela, tal. Ela falou, então não vou fazer nunca mais. Eu falei, não precisa fazer nunca mais. Mas você tem que testar isso aí, eu falei pra ela. Tem que testar, avaliar, treinar essa cervical pra não dar dor de cabeça, eu falei pra ela. Mas foi interessante que foi assim, bateu o olho, falar, veio de cara, assim. Tá? E a terceiro caso, outro paciente, a mesma coisa. Eu tava atendendo... Mas aí eu tava atendendo a cervical dela mesmo, ela tava com dor, e aí ela foi fazer o movimento, não tinha força e tal, e eu falei assim... E aí eu falei, além de você não ter força, você fez alguma aplicação de estética? Tal? Eu falei, não, fiz botox. Então tá bom. Essa perda de força... Você vê, né? Os 3 casos que você está contando foram mulheres, né? E foi o que eu falei daquele estudo lá, que mulher tem mais propensão por conta da musculatura, da fraqueza muscular, enfim, né? E da musculatura ser mais fina. Então você vê que tem aí tudo a ver aí, né?
Exatamente, né? Então, é, é, eu acho que interessante isso, sabe? Eu acho que as pessoas estão procurando coisas para se ficar bem, né? Então, é interessante nós sabermos como deixar elas bem, mas prevenindo para não ter problemas, né, futuros, né? Sim, porque a mulherada vai querer fazer botox, não tem jeito, vai chegando na idade vai querer fazer. Todo mundo. Eu acho que todo mundo. Não podemos ser hipócritas, né? Todo mundo, né? Então, sem dúvida. É isso. Eu acho que, né, temos que entender essa situação. Ninguém assume, mas todo mundo faz. Todo mundo quer, exatamente. Tem razão, Mó. Tá? Muito bom. Tá? Pode falar. Não, eu acho que assim, a técnica de aplicação tem que ser uma técnica, tem que pegar pessoas que se aprofundem, que nem você, uma pessoa técnica, entendeu? Uma pessoa que analisa, que se aprofundou, uma pessoa que sabe minuciosamente manipular isso. Essa é a minha opinião. Não, sem dúvida. E o que é legal, assim, né, de você estar falando, igual eu vi alguns colegas meus aí da área da biomedicina, o que você falou, né, da questão da gente se atentar ao paciente, de saber se ele tem alguma disfunção, ver a questão, né, que você falou do teste, de levantar a cabeça, ver se ele consegue levantar, né? Então, até para os profissionais que hoje estão aí assistindo a gente, que trabalha com a biomedicina estética, saber, né, que isso pode acontecer e ter em mente, né, que tem esse teste que existe, que a gente pode ter ali uma coisa simples no nosso consultório, que a gente pode saber, e se caso algum paciente nosso tiver algum problema, a gente já sabe que tem que encaminhar esse paciente para fisioterapia, né? Então isso é importante. Mó, muito bom falar com você hoje aqui nessa live. A gente tem só mais um minutinho só, daqui a pouco o Instagram ele corta a gente. Tá, então eu vou falar uma coisa bem rápida que é importante. Tá. Eu também uso o Botox, eu já tinha conversado com você, mas não vai dar tempo, mas também uso Botox para auxiliar meu tratamento, né? Tenho paciente com lesões de ATM, eu também uso Botox para auxiliar no tratamento, tá? Então isso nós podemos conversar em outro momento, tá bom? Mas, doutora... Sim, a gente pode até marcar uma outra live. Sim. Eu queria agradecer pelo convite, obrigado pela oportunidade. Imagina. Foi uma honra imensa. Espero que eu tenha esclarecido algumas coisas, ajudado, né? Valeu o bate-papo. E eu estou à disposição, se alguém quiser conversar comigo, pega o meu Instagram com a doutora Mari, né? E aí eu posso tirar dúvidas, assim. Mas obrigado pela oportunidade aí do bate-papo. Imagina, eu que agradeço, Mó, você ter aceito e também fazer a live aqui com esse grande profissional que eu admiro, né, que eu já pude ter a oportunidade de trabalhar junto. Agradeço, acho que a gente pode marcar aí uma outra, falando agora do contrário, né, do que a gente pode usar o Botox para fazer aí em algumas musculaturas em espasmo, por exemplo, né? Então a gente pode associar aí para outras coisas aí muito boas, a gente pode fazer uma próxima live, mas agradeço imensamente, Mó, de coração, né, por você estar aqui hoje comigo nessa live, e a todas as pessoas que entraram aí, que assistiram nossa live, que disponibilizaram esse tempo aí pra gente, que a gente sabe que o tempo é precioso, né? Então agradeço obrigado, demais, pessoal, por ter me ouvido. Tá, muito obrigado, doutor, obrigado, pessoal, por ter me ouvido. Então tá, ó. Muito obrigada. Tem 30 segundinhos aqui, pessoal. O Instagram vai cortar a gente. Então, gente, ó, muito obrigado, boa noite para todo mundo, boa noite, Mó, obrigada.